Hoje nós temos uma dinâmica diferente no período da manhã. Temos dois professores, a professora Maria Cláudia e o professor Bruno Souza, e temos o trabalho da mediadora, da Patrícia, que vai explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica da aula no período da manhã. E à tarde nós continuamos com um professor só, que é o professor Humberto Dantas, tá? Por favor, Patrícia. Olá, bom dia. Meu nome é Patrícia Florentino. Eu sou jornalista de formação também. Eu sou formada pela PUC, mas eu fui para a Assembleia Legislativa há 7 anos e lá eu trabalho. Eu comecei como jornalista lá, mas surgiram outras oportunidades. Eu fui me enveredando aí pelo processo legislativo e hoje eu sou chefe de gabinete da liderança do PSD. Hoje minha função aqui é estar mediando um pouquinho aqui. A professora Maria Cláudia entra primeiro, fala durante 1h30 da aula, depois vem o professor Bruno, que daqui a pouco está aqui. Depois a gente vai ter 20 minutos para a gente conversar aqui, fazer uma mesa redonda. Vocês podem fazer perguntas, podem interromper, e é isso, eu dou a aula para vocês. Bom dia, gente. Meu nome é Maria Cláudia, eu trabalho na Câmara de Itapevi já há 12 anos, sou advogada de formação, mas pela Câmara de Itapevi, pelo meu trabalho, surgiu a oportunidade de trabalhar com o processo legislativo e lá estou. Tá? A gente vai falar um pouquinho do processo legislativo no âmbito federal. Tá? O assunto é bem técnico, né, sobre as normas que regem, mas vai ser bem bacana. Então, para começar, uma definição do que seria o processo legislativo, o que vem à cabeça quando vocês ouvirem a palavra processo legislativo, sempre pense que é uma sucessão ordenada de atos praticado pelas casas legislativas para a produção de leis em geral. Então, aí a gente já tem 2 comandos. Primeiro, uma sucessão ordenada de atos, já dá a ideia de sequências. Então, tem uma sequência de atos que tem que ser desenrolado até que chegue uma lei. E o outro comando é a questão de passar pela Casa Legislativa. Então, toda vez que eu ouvir falar em processo legislativo, tenha em mente casas legislativas. Pode ser a Câmara, pode ser o Senado, pode ser em conjunto, quando o Congresso delibera, pode ser uma Assembleia, no âmbito estadual, pode ser uma Câmara Municipal. Todas elas têm o seu próprio processo legislativo. Tá? Cada casa tem a prerrogativa de propor as suas próprias normas, porque aí vai de acordo com a cultura do local, de acordo com o tamanho do município. Não faz sentido, por exemplo, eu querer atribuir o regimento interno da Câmara dos Deputados numa Câmara de Itapevi, que seria desproporcional. Então lá a realidade é uma, câmaras municipais a realidade é outra. Então cada um tem a sua prerrogativa de propor sempre o seu regimento interno, que é onde vai conter as normas do processo legislativo. Tá? Mas em linhas gerais, todas as casas legislativas vai seguir mais ou menos essa sequência que a gente vai abordar aqui agora. Pelo princípio do processo legislativo, tem algumas coisas que são em comum. Essa produção de leis, além desses atos serem praticados, essa sequência que eles têm que seguir, vai ter discussão, debates, exposição, negociação, publicidade. Então, tudo isso faz parte da dinâmica do processo legislativo. Então, quando o deputado, o senador propõe lá um projeto de lei e vai passar, obviamente, por um processo legislativo, tenha em mente de que essa lei vai ter que ter uma publicidade, vai ter que haver discussão sobre aquele projeto, vai ter que haver audiências dependendo do assunto, debates, eles vão ter que negociar, porque isso faz parte da política, para ver se o projeto é aprovado ou não. Então, tudo isso é tema do processo legislativo. Toda essa engrenagem, todo esse debate, essa negociação, também é tema de processo legislativo, faz parte do projeto. Para ficar mais claro, a gente gosta de falar que o processo legislativo é um procedimento pelo qual uma ideia é transformada em norma de conduta. Ou seja, o deputado teve uma ideia, vou regulamentar determinado assunto. Essa ideia, ela vai ter que passar por um procedimento até virar uma norma de conduta. Por que eu estou falando norma? Porque pode ser uma lei, pode ser um decreto legislativo, pode ser uma lei complementar, pode ser uma emenda à Constituição. Então, eu falo norma no sentido geral, tá? E todas elas vão passar por esse procedimento pré-determinado pelo regimento interno de cada casa.
ou pelo regimento interno comum, no caso do Congresso Nacional. A Constituição, ela tratou de disciplinar o que seria o processo legislativo. Então, quais normas teriam que passar por esse processo legislativo? Então, ela disse que passaria por um processo legislativo as emendas constitucionais, as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então, todos esses tipos de normas, digamos assim, vão ter que tramitar numa casa legislativa, vão ter que tramitar na Câmara, no caso da esfera federal, vai ter que tramitar na Câmara e no Senado. À exceção dos decretos legislativos e resoluções que só tramita cada uma em sua casa, tá? Que cada casa tem seu próprio decreto legislativo e tem sua própria resolução e tramita internamente. A gente vai falar mais adiante, tá? O que são proposições? A gente vai usar muito esse termo. Vocês vão ver muito esse termo quando a mídia fala muito. Ah, foi proposto isso. Ah, o deputado propôs uma PEC. Mas o que é proposição? É toda matéria sujeita à deliberação da Câmara e do Senado, podendo consistir em variadas espécies. Então, toda vez que eles propõem alguma coisa que vai tramitar, vai ser ou uma proposta de emenda constitucional, ou um projeto de lei, ou um projeto de lei complementar, um projeto de decreto legislativo que pode ser do Senado ou da Câmara, um projeto de resolução que pode ser ou da Câmara ou do Senado, uma medida provisória que, apesar de ser editada pelo Presidente da República, ela também tem que passar pelo Senado, por um processo legislativo. Por isso que tem um Vzinho aqui no final, tá? Porque quando ele entra na Câmara, os deputados, vai receber essa nomenclatura aqui, essa sigla. Medida provisória, porque vai passar por um processo legislativo. Projeto de lei de conversão, que é essa sigla aqui, que é quando há substituto nessa medida provisória. Então, a medida provisória foi lá editada pelo Presidente da República, chegou na Câmara dos Deputados, eles começam a oferecer emendas, muda tanto o teor do projeto que ele vira um projeto de lei de conversão, porque o texto foi alterado várias vezes. A gente vai falar da medida provisória mais para frente também, com mais detalhes, tá? Eu separei algumas normas que são mais importantes, digamos assim, para a gente focar um pouco mais, porque senão, se a gente fosse falar de todas, da tramitação, de todas elas, assim, em detalhes, não daria tempo. Então, eu separei a PEC, que todo mundo escuta falar na mídia o tempo inteiro, a medida provisória, que está em alta, e os projetos de lei, que são um procedimento mais comum e é atribuído a várias outras espécies. Então, eu fiz essa separação para ficar melhor a gente entender. O que são projetos? Toda vez que eu falar, projetos, estamos falando, foi dada entrada num projeto, eu estou me referindo a projeto de lei, a projeto de decreto ou a projeto de resolução. Por quê? Porque tem a PEC. A PEC, ela não é um projeto, apesar de ter toda a simbologia de mas o nome correto, a técnica correta, é proposta de emenda à lei, toda a lei orgânica, porque é do município, tá, gente? Proposta de emenda à Constituição. A medida provisória também vai passar por um processo legislativo, mas ela não vai receber o nome de projeto. Ela vai ser uma medida provisória, tramitando no Congresso. Então, são coisinhas, nomenclaturas, que quando vocês forem buscar no site da Câmara, estiverem fazendo uma pesquisa, tem que atentar. Estou procurando uma emenda à Constituição, uma proposta de emenda à Constituição. Nunca clique em projetos, procura o termo correto, proposta de emenda à Constituição, tá? Projeto de lei, eu vou falar no sentido amplo, mas envolve os projetos de lei ordinária e os projetos de lei complementar. O que são isso? São proposições que se destinam a regular matérias inseridas na competência legislativa da União e do Congresso Nacional, que, uma vez aprovadas, sujeitam à sanção ou veto presidencial. Esses projetos, eles vão ter uma tramitação nas casas legislativas, vai ter que ser aprovado para poder virar uma lei. Após a aprovação, ainda não terminou. Ele é enviado ao Presidente da República, ao chefe do Poder Executivo, no caso da esfera federal, o Presidente da República. Nos outros âmbitos acontece a mesma coisa, só que a Assembleia vai encaminhar para o governador, a Câmara de Vereadores vai encaminhar para o prefeito. E lá, o chefe do Executivo tem a prerrogativa de sancionar ou vetar.
esse projeto. Sancionar, ele vai concordar. Vetar, ele vai estar discordando de algum texto. A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro. Isso é um texto da Constituição, tá? Eu esqueci de colocar ali. Mas a Constituição também vai disciplinando. Muita coisa do processo legislativo vem da Constituição. Por isso que no âmbito municipal e estadual se assemelha bastante coisa. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, e na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Então, quem pode iniciar esse projeto de lei, né? Quem pode propor? Então, veja, quem pode propor? Projeto. Então, aqui pode o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superiores e o Procurador-Geral da República e os cidadãos. Como eu falei projetos, então estou excluindo proposta de emenda à Constituição, estou excluindo medidas provisórias, tá? Estou excluindo decretos legislativos, estou excluindo resolução. Então, a iniciativa de leis pode ao Supremo Tribunal Federal em matérias que a Constituição também disciplinou, tem um rol bem definido de quais assuntos pode o Supremo determinar. Geralmente é sobre a sua estrutura, funcionamento, não sobre leis que vão interferir na sociedade. Isso é o papel da Câmara e do Poder Executivo. Mas ele pode propor coisas sobre a sua estrutura. Cidadãos também podem propor, na forma de iniciativa, né, projeto de lei popular. Em resumo, qualquer deputado, senador, qualquer comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional, o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República e os cidadãos, que é a forma de iniciativa popular. Então, nós, cidadãos, também podemos propor, só que tem uma série de requisitos para que se proponha esse projeto de iniciativa popular também. E também nós só podemos propor relativos a projetos de lei ou lei complementar. Então, a gente não pode, um projeto de iniciativa popular, disciplinar uma proposta de emenda à Constituição, propor uma proposta de emenda à Constituição ou a matéria de decreto legislativo, enfim, a gente está distrito ao conteúdo de lei, tá? De projeto. Projeto de iniciativa popular. O projeto de lei de iniciativa popular deve ser proposto por pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados. Em cada estado é preciso haver assinatura de pelo menos 0,3% dos eleitores. Então, o que acontece? Eu quero propor, ter uma ideia e quero transformar em norma de conduta. Eu quero que essa ideia passe por um processo legislativo e se transforme em lei. O que eu vou fazer? Eu vou ter que colher assinaturas de 1% de todo o eleitorado nacional. Basta isso? Não. Além de eu ter a assinatura de 1% de todo o eleitorado, gente, não é os cidadãos, é o eleitorado, é o eleitor. Além de colher a assinatura desse 1% do eleitorado, esse eleitorado tem que ser dividido em no mínimo 5 estados brasileiros. Tem que estar dividido. Além de ele estar dividido, distribuído, esse 1% em 5 estados, a assinatura de cada estado, dos eleitores daquele estado, tem que corresponder a no mínimo 0,3% dos eleitores daquele estado. Tá? Para entender mais ou menos? Entendeu, né? É bem difícil, né? Conseguir todas essas assinaturas, né? Bem complicado. A tramitação eu vou ter que colher 1%, distribuir no mínimo 5, e de cada 5 eu vou ter que verificar se corresponde a 0,3% dos eleitores de cada estado. A tramitação desse projeto, quando ele chegar, geralmente dá início na Câmara, ela vai ser a mesma de um projeto de lei. Por isso que eu vou abordar um pouco do projeto de lei, porque a tramitação do projeto de lei a gente acaba usando em vários outras proposições. O que é a tramitação? Todos os projetos de lei começam a tramitar na Câmara dos Deputados, exceto quando são apresentados por senador ou comissão do Senado. Nesses 2 casos, começam pelo Senado. A Constituição, ela fala da competência de iniciar projetos, e atribui, por exemplo, ao Presidente da República a competência de iniciar. Então, ele propõe um projeto e vai até o Congresso. Mas o Congresso tem 2 casas, a Câmara e o Senado. Onde vai começar esse processo? A Constituição não disciplinou. Falou que competiria tanto à Câmara
quanto ao Senado. Mas, por via de regra, por costume, tem se adotado que se inicie na Câmara. Não há nada na Constituição dizendo que tem que iniciar sempre na Câmara. Mas acostumou, virou rotina no Congresso há anos, sempre inicia pela Câmara dos Deputados. Exceto quando esse projeto vem do próprio Senado. Quando é um senador que está propondo esse projeto, então o início da sua tramitação vai se dar no próprio Senado, na Casa do Senado, né? O que são comissões? São órgãos formados por uma pequena fração do número total de membros de uma determinada Casa Legislativa, de acordo com o regimento interno de cada uma delas. Como eu falei, cada casa vai ter seu regimento interno, que são as normas que vão reger os trabalhos daquela casa, entre elas vão reger o processo legislativo também. Quem faz esse regimento interno são os próprios membros. Então, a Câmara dos Deputados, quem faz o regimento da Câmara dos Deputados são os próprios deputados. Do Senado, os senadores. Das Assembleias Legislativas, os deputados estaduais, e das câmaras municipais, os vereadores. Cada casa vai disciplinar a sua estrutura, o seu funcionamento, as regras que compreende o processo legislativo, tudo isso vai estar nesse documento, nessa norma chamada regimento interno, que via de regra é proposto através de uma resolução. Essas comissões, elas são formadas para o exercício de uma série de atribuições, bem como de outras funções relacionadas à atividade de fiscalização e controle da administração pública. A Câmara do Deputado, hoje a gente temos 513 deputados. Seria quase impossível todos os deputados, ou seria moroso demais para o processo legislativo, todos os deputados opinarem, cada um, naquele projeto, dando um parecer. O que resolveram fazer? Vão formar comissões, separar por temas, e cada comissão analisará um tema, uma parte daquele projeto. Essas comissões, elas podem ser permanentes ou temporárias. As permanentes, elas integram a estrutura institucional da Casa Legislativa e são especializadas em determinados assuntos que compõem o seu campo temático. Como exemplo aqui eu trouxe a Constituição, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a Comissão de Fiscalização de Tributos e tem outra, tem a Comissão de Saúde, Educação. Essas comissões são permanentes. O próprio regimento da Câmara vai disciplinar, vai dizer a existência dela. A Câmara será regida por comissões que são. Aí ela vai trazer todas as comissões. Hoje eu não lembro quantas tem, mas para lá de 20, de comissões temáticas, que os projetos têm que passar. Então eu estou com um projeto na área de educação, por exemplo, obviamente, vou encaminhar para a Comissão de Educação, após ela vai para a Comissão de Justiça. As temporárias são as criadas com o objetivo de desempenhar tarefas bem específicas, com duração máxima de uma legislatura, podendo receber a forma de uma CPI, comissão especial, comissão mista, por aí vai. Que comissões são essas? Chegou um determinado projeto e o assunto, digamos, pertence a mais de uma comissão. Então, digamos que vai interferir na educação, vai interferir na saúde, vai interferir na comissão de fiscalização de tributos, de finanças e em várias outras. Para não ficar tramitando em todas as comissões, porque a gente preza também pela celeridade do processo legislativo, pode ser criada comissões temporárias. No caso da comissão especial, ela é criada para isso, para que não tenha que tramitar por várias comissões. No caso, se tiver que tramitar por 3 comissões, por exemplo, já é criada a comissão especial, tá? Se tiver que tramitar por 3 comissões de mérito, tá, gente? A gente tem as comissões de mérito e tem as comissões meio que obrigatórias. A Comissão de Justiça, por exemplo, ela é uma comissão que não analisa o mérito do projeto. Ela vai analisar a constitucionalidade, ela vai analisar a legalidade, vai analisar a redação do projeto, se está adequado. Ela vai analisar esses requisitos. Já, por exemplo, de educação, a de saúde, vai analisar o mérito. Tratou de saúde, aí ele vai lá analisar. Não está preocupado se é legal, se não é legal. Está mais preocupado com a inovação que aquele texto vai trazer no ordenamento jurídico. De vereadores? O projeto vai lá e eu protocolo no projeto. Qual vai ser esse trâmite? Você quer falar no microfone? O projeto foi protocolado, como é que funciona a partir desse momento? Vocês passam primeiro pela CCJ? Lá na Câmara de Itapevi.
Câmara Municipal, como eu disse, cada Câmara vai ter seu próprio regimento. Então, eu vou falar aqui como se dá em Itapevi. Em outras câmaras pode ser que mude um pouquinho a ordem dos atos. Mas lá na Câmara, um vereador, vamos dizer que a Patrícia, a nossa vereadora, ela está com uma ideia. Vou transformar em projeto. Então, fez um projeto de lei. A gente tem um sistema próprio, que lança todas as propositoras. Ela vai lançar um número daquele projeto e vai trazer para a secretaria, que é na coordenação do processo legislativo, que é onde a gente trabalha. Esse projeto vai ser autuado, vai receber uma capinha, vai receber um número de processo para começar a tramitação e aí vai ser incluído em pauta para leitura. Então, toda terça-feira, por exemplo, a gente tem sessão. Os projetos vão ser protocolados até a sexta, anterior à sessão. Então, ela me trouxe na sexta-feira. Protocolei, autuei, gerei número, coloquei na pauta para ser lido na parte que a gente chama de expediente. Na Câmara de Itapevi, a gente separa a sessão dos vereadores, aquela reunião dos vereadores, em expediente e ordem do dia. O expediente é destinado para leituras, para conhecimento, chega ofícios, os projetos estão dando entrada, requerimentos e votação de requerimentos. A ordem do dia, assim como nas demais casas do Brasil inteiro, é destinada à votação das matérias. Então, toda vez que vocês veem, está na ordem do dia, é porque está para votação. O expediente vai mudar de uma casa para outra. Pode ser que no expediente se vote em alguma casa, pode ser que na parte do expediente não vote. Em Itapevi, a gente não vota projeto no expediente, apenas na ordem do dia. Chegou na sessão, foi lido no expediente, a gente dá ciência a todos os vereadores. A partir do momento que entrou no plenário, aquele projeto deixa de ser só da Patrícia e passa a ser da Câmara, passa a ser do plenário. Então, todos os vereadores vão ter acesso ao conteúdo daquele projeto, para se manifestar, para propor emendas, para dizer se concorda ou não concorda, e ele vai ser despachado para uma comissão. Geralmente lá vai passar pela Comissão de Justiça e Redação. Muda um pouquinho a nomenclatura. Lá na Câmara dos Deputados é Constituição, Justiça e Cidadania. Na Câmara e em vários outros municípios chama de Justiça e Redação. Sempre passa. Sempre, sempre. Geralmente ele faz o primeiro crivo, para olhar se está adequado, para olhar as questões constitucionais. É obrigatório. Não, pode ser que comece e inicie pela de finanças, por exemplo, dependendo dos projetos. Eu trabalho na Assembleia Legislativa, para quem não ouviu, lá é obrigatório. Chegou o projeto, foi para a pauta, CCJ primeiro, é constitucional, foi aprovado na CCJ, daí vai para a comissão de mérito, que geralmente é uma comissão, mas pode ser duas se o presidente determinar, e se alguém, ou se não, se algum deputado falar, não, pera, é esquisito, né, assim, esse projeto. Nós tivemos um projeto agora da Janaína Pascoal, que ela determina que as mães com mais de 39 semanas de gravidez no SUS podem optar pela cesárea. E esse projeto passou pela comissão da CCJ, claro que era legal, constitucional, foi para a comissão das mulheres. E foi para a última, que sempre a nossa última é a CFOP, que é a de finanças. E foi aprovado. Aí vieram os deputados e falaram, não, pera, mas isso tem saúde. Porque assim, não pode ser. Então ele voltou, o presidente terminou, é verdade, vai ter que passar pela saúde. Ele voltou, passou pela saúde. Então, assim, mas lá no nosso regimento interno da Assembleia Legislativa, começa sempre pela CCJ. E se de um ano para o outro o projeto não conseguiu ser aprovado pela CCJ, ele morre. Porque morre. E o projeto que não passar pela CCJ não continua a tramitação. Mas é sempre a primeira. Desculpa, é que eu achei interessante. Desculpa, Mário. Posso falar uma dúvida? CFOP é sempre no final, não é a segunda? Na Assembleia Legislativa de São Paulo, na LESP, é sempre a última. A última. A gente primeiro vê se é constitucional, se é pertinente e se não gera gastos ou diminui a receita. No caso do Itapevi, vai passar, à exceção dos projetos que disciplinam as peças orçamentárias do município. LOA, LDO, PPA, elas passam só pela comissão de finanças, no caso lá da Câmara de Finanças, né? No caso da Câmara dos Deputados, Constituição de Finanças e Tributação, na Assembleia acho que é a mesma nomenclatura, né? É finanças e orçamento, também finanças e orçamento, igual lá acho que a gente copiou de vocês, e planejamento. Mas
A exceção desses projetos, que é específico de matéria orçamentária, né? Vocês acham que vocês viram alguma coisa? Não sei, sobre a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual. O plano plurianual, ele vai ditar as normas do orçamento do município para 4 anos. Então, o prefeito se elegeu, esse ano, por exemplo, ele vai apresentar esse PPA perante a Câmara, e a Câmara vai aprovar, vai passar por todo o processo legislativo e vai começar a valer para os próximos 4 anos. Então, não pega o primeiro ano de legislatura dele, pega os 3 seguintes e pega um da outra legislatura. Então, ele vai sempre pensar numa situação de que mude o prefeito, que o prefeito não se reeleja. O próximo prefeito vai trabalhar em cima do orçamento proposto pelo prefeito anterior. A lei orçamentária LDO, a LDO é encaminhada, via de regra, vai mudar as datas dependendo do regimento interno de cada órgão, mas ela é encaminhada até abril de cada ano. Acho que a Assembleia é março? 30 de abril também. A gente copiou, tô falando. É 30 de abril de cada ano. A LDO vai dizer as diretrizes de como vai ser formado aquele orçamento. Só assim, gente, em linhas gerais, tá? Quem quiser pesquisar um pouco mais sobre o assunto, né? Mas só para vocês entenderem a dinâmica das leis orçamentárias. A Câmara vai aprovar essa LDO, só que ela só vai começar a produzir efeitos no exercício seguinte, no ano seguinte. Então, ela nunca produz efeito no mesmo ano. Mesma coisa a LOA, que acho que está tramitando também lá, né? 30 de setembro. Terça-feira, né? A nossa também chegou dia 30, já entrou na terça-feira passada. Terça-feira agora, né? Que entrou a LOA. Então, ela vai seguir direto para a Comissão de Finanças e Orçamento. Ela não vai passar pela de Justiça e Redação, porque é uma peça mais técnica, é uma peça orçamentária, é uma peça obrigatória. Então, ela já vai direto para... É, sempre é. E tem que ter, né? É obrigatório ter, senão a gente não tem como trabalhar no exercício seguinte. Só que ela também só vai ter sua validade no exercício financeiro seguinte. Então, aprova-se esse ano para começar a valer para o ano que vem, tá? As suas alterações. E ela tem que ser aprovada pela Câmara. É até interessante que chega a época, vai chegando dezembro, a Câmara entra em recesso em dezembro, dia 5 de dezembro. A Assembleia eu não sei. A Assembleia, quando votar a LOA. Pode ser de dezembro, ou pode ser janeiro, como pode não ter recesso. Do recesso. O recesso parlamentar, na que eu via de regra, é dia 5 de dezembro, salvo se não aprovarem a LOA. Se não aprovar a LOA, os trabalhos continuam até Natal, Réveillon, então a gente fica até em pânico. Gente, Natal trabalhar para aprovar essa LOA, não, pelo amor de Deus. Mas vai ficando um pouco, vamos aprovar. Mas é interessante essas questões, né? Se aprovar antes, se aprovou em novembro, tranquilo, sai de recesso no dia 5 de dezembro. Se não, na Câmara já ocorreu um caso desse tipo. Não pode. A última matéria é a LOA. É a LOA. Depois da LOA não se volta mais nada, porque encerra, né? Lá na Câmara ocorreu um ano, que era ano eleitoral, a mesa da Câmara já não estava com o prefeito atual, estava saindo o candidato também, então formou uma oposição da mesa. E a LOA chegou na casa e os vereadores que eram situação não quiseram votar, ficaram protelando a votação. Eu sei que nesse ano a LOA foi votada, acho que dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, gente. Mas foi convocada uma extraordinária para ser votada a LOA e a gente foi trabalhar feliz da vida, porque, tem que votar logo para acabar essa sessão. Porque senão a gente ia trabalhar a véspera de Réveillon, aí não ia dar certo. Mas, enfim, isso é interessante. São peças obrigatórias, então eles são obrigados a votar. Diferente de projetos comuns, que eles não têm essa obrigação de votar. Como eu falei, o projeto vai passar por uma discussão, uma negociação. Então, dependendo do parlamentar que tem mais poder de negociação... Gente, quando eu estou falando negociação, eu não estou falando no sentido pejorativo. Eu não estou falando negociata, né? Não estou falando, tipo, de troca de favores. Estou falando negociação no sentido de você debater o projeto, de convencer o outro que aquela proposta é boa. Porque são 513, por exemplo, lá na Câmara, 513 deputados de todas as regiões do Brasil, representando as mais diversas, né, eleitorado, e o Brasil é um povo muito heterogêneo. A nossa cultura é vasta, né? Cada um pensa de um jeito. Então, imagina, você tentar convencer o outro, alguém lá do Acre, tentar convencer alguém lá do Rio Grande do Sul, que aquela sua proposta é boa. Às vezes é uma cultura totalmente diferente. Então é difícil você conseguir convencer. Aí eles vão formando alianças, vão formando blocos,
Tudo isso é permitido, é legal, é bem visto. Não vejam isso como uma coisa ruim, porque tem que haver. Eles têm que formar essa aliança. Por isso que vem a bancada da arma, bancada da agricultura, bancada disso, daquilo outro, bancada da evangélica. Então imagina, tentar convencer um evangélico sobre um projeto de lei que veio da bancada, sei lá, das religiões afro. Vai ser complicado. Os membros das comissões? Ao iniciar a legislatura, no primeiro ano, a legislatura, vocês sabem que dura 4 anos, e cada ano desse a gente chama, a rigor, de sessão legislativa. Então, quando eu falar, na primeira sessão legislativa, eu estou referindo ao primeiro ano dessa legislatura. Nas primeiras sessões, nas reuniões, a gente vai ter as sessões legislativas e vão ter as sessões ordinárias. A nomenclatura é a mesma, mas se refere a coisas diferentes. Quando eu falar sessão legislativa, eu vou estar falando desse período de um ano. Quando eu falar sessões ordinárias, estou falando daquelas reuniões que os deputados têm para votação de projeto, para conhecimento da matéria. Nessa primeira sessão, eles vão se reunir e vai abrir um prazo para que os líderes, cada partido, cada líder de partido vai indicar os membros. Então a mesa, vai ter a eleição da mesa no primeiro... Deixa eu voltar do início, peraí. Primeiro faz a eleição da mesa, na primeira sessão de instalação. Então vai eleger presidente, vice, secretários. E após a formação dessa mesa, dá início à formação das comissões. Então os líderes de partido têm um prazo para indicar. O mesmo ocorre na Câmara e na Assembleia, nas câmaras de vereadores e na Assembleia. Então, o líder do partido, da bancada, vai indicar quem ele quer que componha cada comissão. O regimento, eu acho que eu não trouxe aqui. O regimento, ele diz que a formação tem que ser proporcional ao número de partido. Para não ocorrer, porque a gente tem que priorizar essa diversidade também. Trazer partidos diferentes para dentro da mesma comissão, para que possa estimular o debate. Porque o processo legislativo é isso também, é debater. Tem que haver esse debate. Não as brigas, gente, é o debate. Tem que haver esse debate. É que às vezes eles confundem um pouco, mas é o debate. Né? E a formação vai ter que ser proporcional. Quem tem a maior bancada, lógico, vai ocupar as principais comissões. Todo mundo quer fazer parte da comissão da CCJ, porque tem poder conclusivo, muitas vezes pode barrar a tramitação de uma matéria, querem fazer parte da comissão de finanças, a grande maioria dos projetos também vão passar pela comissão de finanças, de tributação, a comissão de saúde e educação também é bem requisitada. Então tem umas comissões que o pessoal, que a mídia explora mais também, que os projetos mais relevantes vão passar por lá, que mexe com a maior parte com a maioria da população. Então essas comissões vão receber essas indicações. A mesa irá formar. Geralmente, o colégio de líderes, né, se reúnem, né, que tem os líderes dos partidos, se reúnem e eles entram em acordo. Acho que não é bem comum, né, o presidente ter que determinar, né? A Assembleia acontece? Na Assembleia também assim, é indicado pela proporcionalidade. Por exemplo, hoje a gente são 94 deputados, a gente tem o PSL maior bancada com 15 deputados, então eles têm 2 vagas em todas as comissões. Só que daí você tem, por exemplo, eu que trabalho no PSD, candidato, nós temos 2 deputados. Daí eles pedem o que eles querem CCJ, CFOP e saúde, todo mundo quer, né? Aí vem da negociação. Daí você vem da negociação, da mesa, conversar lá, mas a CCJ, CFOP, a base governista vai negociando, o PSD da base governista. Eu tenho ali a vaga que está disputando, o PSD e o PSOL. Eu vou colocar o PSD na base ou eu vou colocar na CCJ o PSD ou o PSOL? Não, vou colocar o PSD. Ah, mas o pessoal ficou muito bravo. Não, eu tenho que ter uma vaga. Não, a gente dá educação. A tua base ali é educação. Você tem um ginásio ali que é educação. Essa que é a negociação. Eu te dou a presidência da educação. Né? Que a comissão de mérito não vai influenciar tanto, não consegue barrar um projeto, uma coisa assim, mas é uma comissão importante. É essa negociação que a Cláudia está falando, né? Posso interferir só? Mas porque ela disse antes que eu podia falar, tá? Ela falou dessa negociação de convencer os outros deputados, aconteceu agora. A gente tem um deputado do PPS, que agora virou Cidadania, né, o Fernando Cury, e ele propôs o Dia do Rock. Denominação, Semana do Rock em Botucatu.
uma determinada semana. Instituição de semana, denominação de utilidade pública, na Assembleia de deliberação conclusiva. O que é deliberação conclusiva? Passa pela CCJ e passa por uma de mérito. Não passa pela CFOP porque não tem custo. Aí passou pela CCJ, né? É constitucional, o deputado pode fazer esse tipo de proposição. E quando chegou na Comissão de Educação e Cultura, estava com parecer contrário do deputado Daniel José, do Partido Novo. O deputado, que é um especialista em educação, falou assim, não há sentido em ter semana do rock, bobagem, nossa, tanta coisa mais importante, vai sair na mídia, que de vez a gente fazer não sei o quê. E aí, a gente pede para pedir vista, né? Pedir vista. Sabe o que é pedir vista? Pede processo, você tem uma semana para dar uma analisada no processo. Tá? O pedir vista é uma estratégia usada pelos parlamentares. É válido também, gente, não vejam com maus olhos. Mas é para barrar aquela tramitação e ganhar um pouco mais de tempo para poder negociar um pouco mais aquela matéria. Então, a matéria está lá na ordem do dia. Opa, quero vista. Ou está na comissão ainda. Quando... Lá não pode, nossa, a gente pode. Acho que na Câmara também não pode. Mas, por exemplo, está na comissão, somente se tiver poder conclusivo, né? Está lá para ser votado, opa, peço vista. Então, eu barro aquela tramitação. Porque todo o processo legislativo, como eu falei, tem procedimento, tem prazos também. Então, eu vou barro, suspendo aquele prazo. O prazo para de correr. Acho que lá também suspende, né? Para de correr, e aí, assim, ele pode sentar em cima do projeto que a gente chama. Que ele tem o tempo dele para poder olhar, estudar aquela matéria e decidir. Enquanto isso, ele está negociando. Aí foi pedido vista desse projeto e na semana seguinte nós falamos, deputado, se você não for lá defender seu projeto, não vai acontecer, né? E ele foi lá e a explicação dele foi excelente. Ele foi lá sozinho, ele não pertence a essa comissão, ele falou, peraí, quero falar do meu projeto. A Semana do Rock para Botucatu é muito importante para a economia de Botucatu. Porque lá nós somos uma cidade universitária. Quando eu coloco a Semana do Rock, eu trago todos aqueles estudantes, eu trago estudantes da região, a gente usa food truck, a economia, os hotéis. Daí ele foi dar uma explicação enorme. Ele falou, eu uso cinturão, eu gosto de música sertaneja. Mas, para a minha cidade, isso é importante. O discurso foi tão bom que quase que o Daniel José vota contra o relatório dele a favor, passou e vai ter a Semana do Rock lá em Botucatu. Então, essa é a negociação que eles fazem, tá? Por isso, quando a gente falar, estão negociando, não fique já, como diz meus conterrâneos, não fique maldando, cara. Não fica com esse pensamento negativo, nossa, toma lá da cá, nada a ver com tomar lá da cá, que a mídia como costuma falar por aí. É esse tipo de negociação. Porque, como eu falei, a cultura é dentro do estado de São Paulo. Já não consegue se entender. Então, imagina num país inteiro dessa proporção que a gente tem aqui, né, no Brasil. As comissões que analisarão o método de determinado projeto, se forem mais de 3, a Câmara dos Deputados cria uma comissão especial para analisar a proposta para evitar que a tramitação seja muito longa. Então, qual que é a ideia? Dar um pouquinho mais de celeridade. É o caso que a Patrícia trouxe aqui, que a comissão foi passando, era um caso de saúde, foi parar lá na comissão da mulher e foi indo. Então, é uma tramitação que não tem fim, porque cada um tem um prazo, e o prazo é em dias úteis, aí tem que se manifestar, aí eu peço vistas, aí vai demorar uma legislatura inteira. Às vezes tem projeto que não chega até o final, começa a tramitação e não consegue ser votado. Na Câmara dos Deputados, eles criam uma comissão especial. Vai passar por várias comissões, então vamos criar uma comissão especial, que é aquela temporária, não vai ser uma comissão permanente, só para aquele assunto específico, para aquele projeto específico, porque o projeto demanda conhecimento de outras áreas. Então, forma essa comissão especial. E outra coisa que é importante ressaltar nas comissões, não acontece na Câmara de Vereadores, na maioria dos municípios, a Assembleia eu acho que ocorre, mas é o poder da tramitação conclusiva que as comissões têm. A maioria dos projetos que em tramitação na Câmara só precisa passar pelas comissões, ou seja, tem tramitação conclusiva nas comissões, após vão direto para o Senado. Na Câmara de Vereadores, todo projeto recebendo parecer favorável ou contrário da comissão, ele vai para o plenário julgar se vai virar uma lei ou se não vai, independente do parecer. No caso da Câmara, não. Dependendo do projeto, se for tramitação
conclusiva, se recebeu parecer desfavorável, se a comissão votou contra, ele encerra ali mesmo a sua proposição e ele é arquivado. Pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. Você falou dessa troca de favores aí. Não, troca de favores não. Eu vou defender meu projeto Isso. a gente não pode ter isso como troca de favores. Mas as emendas parlamentares não seriam essa troca de favor? Eu te apresento, você aprova meu projeto e eu te dou tanto. Aí você está falando do executivo, Do executivo. aprovando. No caso do presidente lá, ele quer aprovar alguma coisa e ele disponibiliza, assim, o Bolsonaro inclusive disse que não disponibilizaria essa grana, mas ele disponibilizou uma grana, essas emendas, para poder aprovar projetos. Isso não é uma troca? Ó, vou ter que sair um pouquinho do assunto para poder responder a sua pergunta. Eu acho que o Bruno vai conseguir explicar melhor do que eu, mas eu vou tentar. A gente tem no Brasil um presidencialismo no Brasil que muitos achavam, após a Constituição de 88, que seria impossível governar o Brasil. Porque a gente tinha uma Câmara que representava, eleita de forma proporcional, o Senado de forma direta, enfim, mas que representaria o povo e um presidente eleito de forma direta, um presidente. Fora isso, a Constituição otorgou muita a iniciativa de leis ao presidente. Então, a competência do presidente é muito ampla em relação ao processo legislativo. Por exemplo, o projeto de lei orçamentária só pode ser iniciado pelo presidente da República. É matéria exclusiva da competência dele. Ninguém pode iniciar. Então, você veja, o Executivo tem a prerrogativa de iniciar vários projetos, mas o Congresso, o Poder Legislativo, não é o órgão que deveria formar as leis? Não seria ele o órgão? Ele é o representante. Ele representa, entre aspas, tá, gente? Melhor a população, porque tem gente de vários cantos. Ele consegue representar vários nichos da sociedade, várias etnias, várias culturas. Cada região elege o seu. Você acha que o Senado, de repente, a Câmara e o Congresso, digamos assim, os dois juntos, não teria também o poder de tentar opinar onde aquela verba, onde aquele investimento deveria ser feito? Não seria competência também do Legislativo? Aí eu estou saindo da área jurídica, porque juridicamente é o presidente da República, e estou entrando mais no campo da sociologia, para a gente pensar um pouquinho. Será que não seria o nosso representante que foi eleito, representa várias parcelas da população do que um só? Por que eles não podem opinar? Por que eles não podem dizer onde que aquele investimento deve ser feito? Por que ele não pode discordar? Se fazer ali, em vez de fazer a faculdade em Itapevi, vou fazer a faculdade em Jandira. Em vez de fazer tudo em São Paulo, vou distribuir na região metropolitana. Eles vivenciam mais, eles estão em todos os locais, através dos seus assessores, através da sua base eleitoral. Quando a gente quer reclamar de alguma coisa, no âmbito municipal é mais fácil, a gente procura o vereador, ninguém vai procurar o prefeito. É na porta da Câmara que todo mundo vai bater para reclamar. Só que o poder de iniciativa de projetos está muito restrito para o Legislativo. Eles não podem iniciar uma série de matérias. Projeto, por exemplo, no âmbito municipal. Na Câmara ainda tem um pouquinho de flexibilidade, na Câmara dos Deputados. Mas em Câmara Municipal, todo projeto que demandar despesa, o vereador não pode propor. Sobra o quê? Dia do rock, nomenclatura de rua, vou instituir dia de não sei o quê. Porque uma série de projetos, tudo hoje demanda despesa. Se for interpretar, mas a letra fria da lei diz isso. Demandou despesa, não pode o vereador propor. Faz o quê? Emenda o projeto que vem do Executivo. Se eu não posso, aí é uma questão de interpretação também. Uma coisa é a competência, outra coisa é a iniciativa. A iniciativa. O presidente, a competência é do Congresso Nacional, da esfera federal em propor determinada matéria. Só que a iniciativa é só do presidente. Iniciou o projeto, está tramitando. Eu posso emendar. Eu não iniciei, mas eu estou alterando. É uma maneira que o Legislativo tem de alterar aquela proposta, que ele não pode iniciar, tá? Aquela proposta. Não nego que de vez em quando pode ocorrer essa troca, mas isso também acontece porque senão o nosso país seria ingovernável, digamos assim. Então é necessário, o nosso presidencialismo, da maneira que foi formada, ele precisa ter coalizões. O que são essas coalizões? A gente não elege o
O presidente não é eleito para representar aquela parcela da população que o elegeu. Ele é eleito para gerir todos os recursos para toda a população, para todo mundo. Então, no presidencialismo de coalizão, acontece isso. Se ele focar muito, tirar atender só os partidos base, começar a atender só quem pensa da mesma forma que ele está excluindo outra parcela da sociedade. Então, ele precisa negociar com os outros para isso também, fazer uma coalizão, para trazer as minorias também para dentro. Ele tem que também ser presidente das minorias, e não só da base que o elegeu. Por isso que há essas trocas. Dentro disso que você falou, você vê com bons olhos uma reforma política que dê mais espaço para as federações, e dentro das federações, os municípios? Você vê com bons olhos assim uma reforma política? Você está falando de descentralização do poder? Isso. Nossa, o que eu acho, gente? Olha, tem uma corrente muito forte, que minha opinião aqui é irrelevante, gente, mas tem uma corrente muito forte que acredita, sim, que a descentralização traria alguns benefícios do ponto de vista da democracia, né? Porque você delegaria hoje aos estados e aos municípios um maior poder de planejamento, um maior poder de decisão. E eles estão mais próximos daquela população. E não ficaria na mão de grupos de poder, que são sempre os mesmos. Então, para uma corrente de pensamento, acredita que essa descentralização traria benefício do ponto de vista da democracia. Porque hoje, tanto os deputados, os estaduais, quanto os vereadores, também têm limitado, não só os deputados, mas o governador e o prefeito, a sua capacidade de legislar sobre assuntos. Por exemplo, assunto de interesse, norma penal, apenas a esfera federal. Norma de trânsito, federal. Trabalhista, federal. Então, tem muita coisa no federal. Mas como é que, por exemplo, nas normas trabalhistas, eu regulo a relação de trabalho aqui em São Paulo da mesma forma uma região lá no Pará, no interior do Pará? Você cria às vezes você tenta dar uma equidade aqui, tenta trazer uma norma mais justa, olhando determinada região, mas essa não serve para outra. A ideia da descentralização, só respondendo a sua pergunta, seria essa: deixar cada ente ter a sua própria legislação, tomar suas decisões, ter o poder de planejamento, porque hoje os recursos vão todo para a União e depois é redistribuído. Então, a ideia é dar o controle aos estados, tá? Do ponto de vista da democracia, só para a gente não fugir do assunto, tá? Vamos voltar aqui? Você consegue... Eu trouxe um videozinho que eu tirei da Câmara dos Deputados, é bem curtinho, que explica melhor essa dinâmica das comissões, de como que funciona. Eu não sei. Isso também. A maioria das pessoas acha que o único trabalho da Câmara é votar projetos em plenário. Isso acontece porque a maior parte das notícias que vemos sobre o trabalho legislativo se concentra nessas votações, como se elas fossem mais numerosas ou mais importantes do que os debates e votações das comissões. A Câmara tem 25 comissões temáticas, formadas pelos deputados para analisar projetos de lei relacionados a seus temas, como agricultura, direitos humanos, educação e segurança pública, por exemplo. Além disso, há outras dezenas de comissões temporárias, entre elas as CPIs. Todos os projetos de lei precisam ser debatidos e votados pelas comissões. O que você não sabe é que mais de 80% dos projetos não precisam ser votados pelo plenário. Se forem aprovados pelas comissões, já seguem para o Senado. De forma geral, um projeto de lei segue este caminho na Câmara. O deputado apresenta o projeto, a Secretaria-Geral da Mesa define por quais comissões ele deve ser analisado. A primeira comissão escolhe um deputado para ser o relator da proposta, ou seja, defender a sua aprovação ou rejeição. Nesse momento, a comissão pode fazer audiências públicas com especialistas para que os deputados entendam melhor a proposta. Depois, os deputados da comissão votam o projeto, apoiando ou não a posição do relator. Esse processo se repete por todas as comissões temáticas e depois o projeto tem que ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia a sua constitucionalidade. O
projeto pode ir ou não para votação em plenário. Ele precisa ser votado pelo plenário se uma comissão o aprovar e outra o rejeitar. Aí é o plenário quem decide. Ele também precisa ser votado pelo plenário se tiver com urgência ou se tiver sido criado pelo Senado. Milhares de projetos tramitam simultaneamente na Câmara e nem todos devem ser aprovados. Muitos morrem no meio do caminho. E essa seleção natural é feita durante o trabalho que pouco aparece dentro das comissões temáticas. Então, gente, aí mostra um pouquinho desse poder que as comissões têm também, né, de analisar o projeto. Por isso que muitos deputados querem as comissões de mérito, né, as mais importantes, de Constituição e Justiça, de Finanças, porque ela tem esse poder de barrar. Se a matéria, se eles julgarem que é inconstitucional, por exemplo, barra ali a matéria. Porém, é prerrogativa do legislador, do deputado, ter uma revisão daquele, como se fosse um recurso, trazendo para a nossa lógica aqui, como se fosse recurso. Peraí, ali morreu e acabou? Não, peraí, eu vou recorrer. E quem é o órgão supremo, no caso da Câmara dos Deputados, para decidir essas questões? É o plenário da Câmara. A gente sempre acha que é o presidente que vai decidir tudo. Não, o plenário está sempre acima da presidência, da mesa. Então, o plenário que vai decidir, é a opinião do plenário que vai... é a opinião do plenário que vai decidir a tramitação daquele projeto. Então, a comissão barrou, eu, deputado, eu acredito no meu projeto, eu recorro, esse recurso vai para o plenário, que leva esse projeto e vai ser decidido lá. Então, eu tiro esse poder conclusivo das comissões e jogo para o plenário decidir. Mas mais ou menos assim, não vou decidir sozinho, deixa que vocês decidam. É mais ou menos isso. Aí lá ocorre todas as negociações de novo. Só que lá ele tem 513 deputados para ele convencer a votar na matéria dele. Você ia perguntar? Não. Porém, tem projetos que têm que passar pelo plenário, são obrigados a passar pelo plenário. Não são todos que a comissão tem esse poder conclusivo. Então, seria muito poder por uma parcela pequena apenas dos deputados. São eles: os projetos de lei complementar, os de código são aqueles, o Código Civil, Código Penal, que são matérias mais extensas, são leis mais extensas e recebem o nome de código. Então, esses códigos, por interferir numa parcela significativa no Brasil inteiro, no caso, tem que passar pelo plenário, tem que ter o voto de todos os deputados. E no caso do Senado, de todos os senadores, quando for para o Senado. O de iniciativa popular, porque o projeto é nosso, digamos assim, então eu quero que todos os deputados, os meus representantes, decidam se vai ou não. Não fica distrito apenas nas comissões. Projeto aprovado pelo plenário de uma das casas. O projeto pode ter início tanto na Câmara quanto no Senado. Se iniciou na Câmara, esse projeto foi decidido no plenário, obrigatoriamente, quando chegar na outra casa, que a gente vai chamar de casa revisora, vai ter que passar também para o plenário daquela casa. Se foi votado no plenário de um, vai ter que ser votado no plenário de outra. Os projetos que tramitam em caráter conclusivo, mas que tenham recebido pareceres divergentes. Ou seja, a votação do projeto foi para barrar a tramitação, vamos arquivar. Mas a diferença foi curta de votos. Recebeu vários pareceres divergentes, nem todo mundo da comissão concordou. Quando não há essa concordância de todos os membros da comissão, esse projeto é para o plenário. Então, sai da comissão, fala, deixa o plenário agora decidir se esse projeto vai ser aprovado ou se não vai ser. Então, nesses casos, vai para o plenário. Mas quase 80% das matérias, acho que ficam tudo nas comissões, as comissões que decidem. Por isso que às vezes a gente vê o plenário vazio, tá, gente? Então, toda vez que for olhar, sempre dá uma analisada o que aquela comissão também trabalhou, as comissões. Porque o trabalho deles não vão se restringir só ali no plenário. A gente escuta, plenário vazio da Câmara, os deputados não estão trabalhando. Não, não é assim também, gente. Eu não estou aqui também querendo ser advogada de deputado, tá, gente? Mas é que a gente quando trabalha dentro do órgão, a gente vê que o trabalho não é só ali, naquelas horinhas que estão trabalhando. Eles têm um trabalho em comissões, têm um trabalho fora. E isso a gente tem que levar em conta. Toda vez que for analisar, o plenário está vazio. Mas vamos olhar se as comissões tiveram atividade. Aí sim, você faz o seu julgamento.
Quórum. Quórum é a presença mínima ou votos mínimos que determinado projeto precisa para ser aprovado. Os projetos de lei precisam da presença da maioria absoluta dos membros, no caso da Câmara, 257 deputados. E o voto da maioria simples. O que eu estou querendo dizer? Para se colocar aquele projeto na votação, eu preciso que estejam presentes no plenário, no mínimo 257, que é a maioria absoluta, que é aquela velha metade mais um. Como é número ímpar, a gente pega o primeiro número inteiro superior à metade, que vai dar ali o número quebrado, vai dar 256,5. Então você pega o primeiro número inteiro que vem em seguida. Não precisa somar mais um, senão ia dar 58, né? 258. Além de ter a presença da maioria absoluta, ele precisa receber o voto da maioria. Não da maioria de todos os membros da casa, que senão a gente chegar no mesmo número, mas da maioria dos presentes. Então, se tem 300 deputados, tem que ter o voto de 151. Mais ou menos esse é o cálculo. Mas sempre tem que ter, no mínimo, presente 257 deputados. No caso do Senado, a mesma coisa, a metade dos senadores presentes. Em câmaras de deputados se repetem também. Em câmaras de vereadores, na Assembleia, se repete também a mesma lógica. E depois de ser aprovado, se tiver iniciado na Câmara o projeto segue para o Senado, onde será analisado e votado. Se for aprovado sem alterações, chegou no Senado, não teve alteração nenhuma, aprovou o texto da forma que foi enviado, ele segue para a sanção ou veto presidencial. Se for aprovado com alterações, chegou lá no Senado. O Senado não, através de suas comissões, vamos emendar, vamos apresentar substitutivo, vamos alterar o texto, ele volta para a Câmara. A Câmara vai analisar apenas o que foi alterado. Não vai fazer análise de todo o projeto novamente. Vai analisar apenas aquelas partes que foram alteradas. Podendo manter as alterações, concordar, podendo essas alterações receber voto favorável, ou rejeitar. Rejeitando, ele recupera o texto original, o texto que foi aprovado, e encaminha esse texto para a sanção ou veto presidencial. Se tiver iniciado no Senado, é a mesma lógica, só que invertida. Segue para a Câmara, se for aprovado sem alterações, segue direto para o Presidente da República. Se tiver alterações, volta para o Senado, que vai analisar o texto da mesma forma, vai decidir só sobre o texto que foi alterado, se concordar, encaminha para a sanção, se não, volta o texto original. E encaminha também para a sanção ou veto do Presidente. Sanção é a ratificação, a concordância, a anuência do Presidente da República, do Presidente, do Prefeito, do Governador, com o projeto, seja ele de lei ordinária ou complementar, aprovado pelo Congresso. Por que pelo Congresso? Porque tem que ser aprovado sempre nas duas casas. Então, vocês nunca vão encontrar uma definição que fala aprovado pela Câmara. Não, aprovado pelo Congresso. Porque tem a casa iniciadora e a casa revisora e vão se alternando, transformando em lei ou em lei complementar. O projeto chegou lá. O presidente olhou. Ele tem 15 dias para se manifestar. Ele olhou e falou, concordo. Então ele edita a lei. Ele sanciona a lei e faz a promulgação dela, com toda a publicidade, vai encaminhar para o Diário Oficial, e aquela lei já entra, dependendo do tema, já entra em vigor. O veto é a discordância do Presidente da República com o projeto aprovado. Pode vetar total ou parcial. Os motivos podem ser jurídicos ou políticos, aí é bem amplo. Ele pode olhar, não gosto desse deputado que é autor, vou vetar. Não tem o que disciplinar. Não tem o que a gente fazer, é político. Ou o veto pode ser por motivo jurídico. De repente, chegando lá na presidência, com o corpo jurídico dele, acha que aquele projeto é inconstitucional, acha que aquele projeto é ilegal, acha que não vai favorecer a sociedade, enfim, ele vai lá e veta o projeto. Ele discordou do projeto. Só que ele pode também, além de ele sancionar ou vetar, ele pode apenas se calar. Não faz nada. Passou 15 dias, ele não faz nada. Nesse caso, a gente entende que o projeto está sancionado. Então ele tem um prazo, a partir daí, para promulgar essa lei. Se ele não fizer, o presidente do Congresso fará. Tá? A mesa do Congresso. O veto, gente. Ele pode ser total ou parcial. Vou falar um pouquinho do veto.
ele vetando total, todo aquele texto é vetado. Esse veto, essa proposta inicial, aquela ideia que a gente está tentando transformar em norma de conduta, ela não se esgotou ali. Esse veto volta para a Câmara. Na realidade, vai ser recebido por uma comissão mista, formada entre deputados e senadores. Essa comissão vai decidir se aceita aquele veto ou se derruba aquele veto. É chamado, vamos derrubar o veto, a gente concorda com o veto, ou derruba. E a Câmara pode, o Congresso pode simplesmente derrubar o veto. Nesse caso, o projeto inteiro ele não vai ser votado novamente. O que vai ser votado é o veto. E o Congresso pode derrubar. Se derrubar, ele promulga a lei. Pode ser parcial também. O presidente pode olhar aquele projeto e falar, eu só não concordo com o artigo 5º. Então ele promulga o restante da lei e veta o artigo 5º. Da mesma forma que o total, esse veto parcial vai para a análise do Congresso. O Congresso vai decidir se acata ou se rejeita aquele veto. Se rejeitar, esse dispositivo passa a fazer parte do projeto de lei que está em vigor, da lei que está em vigor. Medida provisória. Medidas provisórias, eu não tenho muito fugir dos conceitos, gente, aqui, que é tudo muito técnico, muito de regimento. Medidas provisórias são normas com força de lei, editadas pelo Presidente da República, em situações de relevância e urgência. Nem sempre é urgente. Apesar de produzir efeitos jurídicos imediatos, a medida provisória precisa de posterior apreciação pelas casas do Congresso, ou seja, pela Câmara e pelo Senado, para se converter definitivamente em lei ordinária. A medida provisória ela vai ter um prazo de vigência. Esse prazo é 60 dias e poderá ser prorrogado por igual período, por mais 60 dias, passando a ter validade de 120 dias. Caso não tenha sua votação concluída nas casas do Congresso. Se não for votado em até 45 dias, contado de sua publicação, entrará em regime de urgência na casa em que se encontrar, ou na Câmara ou no Senado, ficando sobrestadas até que se termine a votação de todas as deliberações legislativas. Mais ou menos assim. Medida provisória foi editada pelo presidente, está lá produzindo seus efeitos. Só que, ao mesmo tempo, ela está tramitando também no Congresso. O Congresso terá 45 dias contados da sua publicação, da medida que o presidente foi lá e editou, para se decidir, favorável ou não. Se passar esse período, é o que a gente chama aqui sobrestadas, as deliberações, é o trancar a pauta. O Legislativo não vai poder deliberar mais nada enquanto não deliberar a medida provisória. Por isso que elas são tão importantes, tem que ser rápido o processo, senão eu travo a pauta do Congresso. O presidente do Senado, em até 48 horas, designa uma comissão mista. Isso é a tramitação dela, mais esmiuçada. Foi publicada, o presidente do Senado, em 48 horas, vai designar uma comissão mista. Para não ter que passar por todas as comissões, da Câmara e do Senado, passa por uma que é integrada por 12 deputados e 12 senadores. Eles vão eleger um presidente e um vice, cada um de uma casa, um relator e um substituto também, acho que é substituto o nome lá também, um de cada casa também, para dar parecer naquela medida provisória. A função seria de analisar previamente os pressupostos constitucionais de relevância e urgência, o mérito e a adequação financeira e orçamentária daquela medida provisória. Então é muito ampla a competência dessa comissão. Ela só não tem o poder conclusivo, nesse caso. Instala-se a comissão mista, elege os presidente e vice-presidente de casas diferentes, relator e relator revisor de casa diversa também, como eu falei. Apresenta-se e discute-se o texto do relator, que uma vez deliberado passa a constituir parecer da comissão mista ao ser aprovado. O parecer pode concluir pela aprovação total, como foi ditado, simplesmente concordo com o que ele fez, está aprovado. Pela apresentação de projeto de lei de conversão. Esse projeto de lei de conversão, eu altero tanto o texto, tem tantas emendas, eu vou alterando tanto, que ele perde aquela característica original e passa a receber um outro nome, projeto de lei de conversão. Só para diferenciar do projeto de lei puro e simples, né? Mas a tramitação é a mesma. Ou pela rejeição da matéria, com o parecer sendo obrigatoriamente encaminhado à apreciação do plenário da Câmara dos Deputados. É aquele poder conclusivo que essa comissão mista não possui. Então, ele rejeitou, o plenário vai decidir, tanto da Câmara quanto do Senado.
após a aprovação do parecer, a medida provisória é votada no plenário da Câmara e depois no Senado. Todos no plenário, tá, gente? Se o Senado alterar o texto da Câmara, a MP volta para a Câmara, que analisa a mesma coisa dos projetos de lei. Foi votado, mas o Senado resolveu alterar. Aquelas alterações vão voltar para a Câmara iniciadora, para voltar para, no caso, a Câmara dos Deputados, que vai analisar apenas essas mudanças, que pode ou não recuperar o texto original. Mesma coisa do projeto de lei. Antes de enviar para a sanção presidencial. Se não houver alteração, ela é promulgada pelo Congresso. Então, vejam, o presidente já editou aquela medida provisória. Se passou pelo Congresso, nas duas casas, nas votações, pela comissão mista, e o texto foi aprovado igual, não faz sentido eu ter que enviar novamente para o presidente para que ele tenha mais um prazo de 15 dias e sancione aquela lei, ou vete a lei que ele mesmo criou. Não faz sentido. Nesse caso, se não tiver alteração nenhuma, foi igual, ou tiver mudanças substanciais só de questão de... que não mexam no mérito da medida provisória, seja só uma questão de redação, de articulação de artigos, essa medida provisória é promulgada pela Câmara. A gente nunca fala que é sancionada, pela Câmara não, pelo Congresso, desculpa. A gente nunca fala que é sancionada pelo Congresso, porque sanção é ato privativo do presidente, do chefe do Poder Executivo. Presidente, prefeito, governadores. Agora, se alterou o método, alterou o texto, foi formado um projeto de lei de conversão em cima daquela medida provisória, após aprovado nas duas casas, obrigatoriamente tem que ir para a sanção presidencial. Por um motivo simples, ele que iniciou. O projeto, em tese, seria dele. Ele deu início, ele tinha uma ideia para aquela proposta. Quando volta, ele tem que olhar se ainda continua servindo aos fins que ele propôs. Aí ele pode concordar ou discordar dessa alteração. Aí segue o mesmo caminho dos vetos dos projetos de lei. A tramitação vai ser a mesma. Eu fiz um resuminho, mas está pequenininho. Só para resumir. A medida provisória é publicada, é eleita uma comissão mista no Congresso, vai para o plenário da Câmara primeiro. A Câmara pode rejeitar. Rejeitando, ela é arquivada. Nem vai para o plenário do Senado. Se aprovar, essa medida provisória segue para o plenário do Senado, que pode rejeitá-la também. Se rejeitar, vai arquivada. Se o plenário aprovar, a gente vai olhar se aprovou com modificações ou sem modificações. Se aprovou com modificações, essa medida provisória volta ao plenário da Câmara, que vai analisar apenas as alterações promovidas e segue para a sanção presidencial. Se aprovou sem modificações nenhuma, é promulgada pela mesa do Congresso. Tá? Acho que ficou alguma dúvida sobre a medida provisória? Emendas da Constituição. O que é PEC? O nome já fala, né? Proposta de emenda constitucional. Então, nunca procure por projeto, gente. Sempre é o nome correto. Proposta de emenda constitucional. E quando a gente sabe as nomenclaturas certinhas, fica mais fácil a pesquisa nos sites, né? Que é um pouco confuso entrar no site do Congresso, da Câmara ou do Senado, fazer consulta. Mas quando a gente sabe a nomenclatura corretinha, fica mais fácil. É uma proposição destinada a promover alterações no texto constitucional vigente, como o próprio nome diz, né? Proposta de emenda à Constituição. Não se sujeita à sanção ou veto presidencial. Isso aqui é legal, porque pode ter início. Tanto o presidente da República pode iniciar, como mais da metade das Assembleias Legislativas do Brasil inteiro, ou as câmaras legislativas, né? O Senado ou a Câmara dos Deputados. A matéria aprovada, uma vez aprovada, o presidente não tem esse poder de veto. Ela é simplesmente promulgada e passa a fazer parte da Constituição. Sobre a iniciativa da PEC. Ela pode ser emendada mediante. Isso aqui é o texto da Constituição. Como eu falei, todos os fundamentos, os princípios do processo legislativo, vocês vão encontrar na Constituição Federal, em primeiro lugar. É de onde deriva todas as demais normas, né, do nosso ordenamento. Então, sempre fique atento à Constituição. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara e dos Deputados, da Câmara dos Deputados ou do Senado, pelo Presidente da República
ou de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Além da proposta ser das assembleias, é muito difícil, eu não sei se a gente já conseguiu, pelas assembleias, ter uma proposta de emenda constitucional. A estadual. A estadual, né? A estadual já. A gente faz PEC lá. Mas não consegue ainda propor na esfera, né? Não, só faz moção. É. Porque é muito difícil reunir todas as casas, todas as assembleias legislativas do Brasil inteiro, e cada casa, cada membro daquela casa, cada maioria relativa dos seus membros. Então, tem a maioria ainda de votos. Então, se uma casa se manifestou e não foi aprovada pela maioria, já não pode ser proposta. Então, para resumir, a emenda à Constituição pode ser apresentada por, no mínimo, 171 deputados, para ficar mais fácil a gente trabalhar com números, ou 27 senadores, que é 1/3 do total, pelo presidente da República e por mais da metade das assembleias legislativas, que é mais difícil ocorrer. A PEC ela começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que analisa a admissibilidade, é o que a Patrícia falou. Ela vai olhar se é constitucional, pelo menos, né? Se o texto está adequado a entrar na Constituição. Porque uma vez aprovada, ela vai incorporar o texto da Constituição, vai ser a própria Constituição. Então, eles vão olhar esses requisitos de admissibilidade também, ver se foi proposta realmente por um texto, ver se está adequado. Se for admitida, o mérito é analisado por uma comissão especial. Geralmente, a Constituição ela vai tratar diversos assuntos. Então, não faria sentido estar passando por todas as comissões, né? Então, é formada uma comissão especial que vai ficar incumbida de analisar, de votar essa proposta. Alterar, propor emendas, receber emendas dos parlamentares. E essas emendas parlamentares eu me refiro ao texto, né? Não às emendas orçamentárias. Após a deliberação da comissão especial, ela é deliberada no plenário da Câmara, onde é votada em 2 turnos. A aprovação depende dos votos favoráveis de 3/5 dos deputados, em 2 turnos de votação. Então, o primeiro vai ser votado na Câmara, tem que ser votado por 3/5 de todo o colegiado e tem que se passar em 2 turnos. Então, não é tão fácil o processo de alterar a Constituição. Por isso que dizem, no âmbito jurídico, que a nossa Constituição é rígida, porque ela tem um quórum primeiro para iniciar esse processo de mudança e um quórum mais rígido ainda para a votação. Após a aprovação em 2 turnos, segue para o Senado. A aprovação depende dos votos favoráveis também dos 3/5 dos senadores. Então, vai passar por 2 votações na Câmara, 3/5 dos votos, e mais 2 votações no plenário do Senado também, 3/5 dos votos, em 2 turnos. Se houver modificação substancial, não apenas de redação, né, aquelas modificações que alteram mesmo o mérito da proposta. Às vezes eu estou alterando só a nomenclatura, a redação, a técnica legislativa apenas. Então, nesse caso, a gente não considera como alteração. Ela volta para a casa onde iniciou a tramitar. Então, se a Câmara aprovou, deu início na Câmara aquela proposta, vamos pensar que foi uma proposta dos deputados. Passou por todo o processo legislativo da Câmara, foi para o Senado. Lá o Senado alterou, vai ter que voltar para a Câmara. A mesma ideia que acontece com o projeto de lei. A Câmara iniciadora manda para a Câmara revisora, se ela alterar, a Câmara iniciadora tem o direito de rever aquelas alterações. A alteração em uma casa exige nova apreciação da outra casa. E assim sucessivamente, né? É possível haver promulgação fatiada, a pena da parte aprovada pelas casas. É aqueles votos em apartados, esqueci o nomezinho que se dá agora. Votos em separado, os votos em separado. Então, de repente, eu estou concordando com quase tudo. Senado. Só que tem aquele capítulo específico daquela proposta não me agrada. Então, vamos aprovar todo o resto e aquele a gente vai deixar para votar depois. Os votos em separados, né? Se o texto for aprovado nas 2 casas, sem alterações, é promulgado na forma de emenda constitucional em sessão do Congresso Nacional. Então, uma sessão conjunta, Câmara e Deputados, e vai promulgar aquela emenda. Deixa de ter o nome de PEC e passa a ter o nome de emenda constitucional. Então, toda vez que vocês ouvirem PEC, é porque está tramitando. Toda vez que vocês ouvirem emenda, é que já acabou o processo de tramitação dela. Já está produzindo efeitos. Não está sujeita à sanção nem a veto do presidente. Começa no Congresso e termina no Congresso. Aqui só para a gente pensar um pouquinho.
né? Porque a gente está ali com a Constituição na mão, então eu posso alterá-la. A Constituição é a nossa lei maior. Ela está acima de todas as outras leis. Ela que dá todos os princípios jurídicos. Eu não posso editar lá no município um decreto legislativo que seja contrário à nossa Constituição. E o Congresso está lá, com todo aquele nosso ordenamento jurídico em mãos, toda a base do nosso ordenamento jurídico em mãos. Será que é possível alterar qualquer artigo? Será que eles poderiam fazer uma mudança brusca? Não? As cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas. Então, as cláusulas pétreas são descritas no artigo 60 da Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. As comissões vão olhar de cara logo essas questões. Se um deputado não, tem que ser um terço, né? Se um terço do deputado ou do senador já propuseram aquela proposta e está tentando abolir, mexer em qualquer um desses quesitos aqui, ela já para ali. Ela não é admitida e não segue a tramitação. Porque a gente fala no mundo jurídico, o constituinte originário e o constituinte derivado. O originário é aquele que promulgou a Constituição lá em 88. Reunido em Assembleia Nacional Constituinte, todo aquele preâmbulo da Constituição. Eles, pensando já no futuro, eles deixaram algumas cláusulas que não era possível ser alterada, que a gente chama de cláusulas pétreas, como o nosso colega ali falou. E o nosso derivado são nossos legisladores, nossos representantes, os nossos deputados. Quando eles propõem uma proposta de emenda constitucional, eles também são nossos constituintes, só que derivado, porque deriva de um poder que a própria Constituição deu a ele, de poder alterar, de poder emendar a Constituição. Só que tem coisas que eles não podem mexer, porque não faria sentido toda aquela Assembleia lá em 88. Então, prevendo, lógico, a gente estava saindo também, tem que ver, tudo a gente tem que ver também o momento histórico que a gente estava. A gente estava saindo de um momento, né, bem conturbado na nossa história, né, de ditadura, enfim. E o Constituinte se preocupou muito, naquela época, para que isso não se perdesse mais, uma vez conquistado, para que ninguém mais mexesse, ninguém tirasse da gente também. Tá, gente? Mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se tiver alguma pergunta, eu deixo a bibliografia aqui. Se alguém quiser dar uma olhada, o site da Câmara dos Deputados, do Senado, ele é bem informativo nesse quesito, eles têm umas coisas bem legais, vale a pena conferir. Claudinha, o professor Bruno já está aqui. Você tem uma pergunta, né? Alguém mais tem pergunta? Então a gente vai terminar essa pergunta dela e daí depois começa o professor Bruno, tá bom? Nossa, tá. No caso dessa último slide que você colocou, que era sobre direitos... Pode voltar, por favor, rapidinho, que eu esqueci agora. Direitos e garantias individuais. Quando teve a votação da PEC, da redução da idade penal, discutiu-se muito sobre a questão dos direitos que está escrito no ECA. Então, seria inválido essa votação ou não? Mudaria o regime do ECA a respeito? Sim. Quando eu altero a Constituição, eu estou alterando todo o ordenamento jurídico. Por isso que é tão difícil ser alterada. Por mais que a gente já tenha mais de 50 emendas constitucionais desde 88, mas a tramitação dela é mais rígida. Mas justamente por isso, porque eu vou mexer em vários outros diplomas legais além da Constituição. Se eu mexer os direitos e garantias individuais, o artigo 5º da Constituição, eu acho que é a expressão máxima desses direitos. Aí lá vai estar direito à propriedade, moradia, saúde, educação e vários outros direitos. Vários outros. E no caso do ECA, ele vai derivar também da Constituição. Então, se eu altero a Constituição, não necessariamente vou estar alterando o ECA, necessariamente. Mas o ECA pede essa referência com os direitos. Então, se eu tiro lá, eventualmente estou tirando também do ECA, porque a Constituição é a expressão máxima de lei. Então, entre seguir o ECA e seguir a Constituição, devemos sempre seguir a Constituição. Entre seguir qualquer lei, entre seguir o Código Civil e seguir a Constituição, seguimos a Constituição. Entre seguir uma medida provisória e a Constituição, sempre a Constituição. É a questão de hierarquia das normas. Então, a gente tem a Constituição no topo, sempre. Depois a gente vai ter as leis ordinárias, complementares, delegadas, medidas provisórias. Depois a gente vai ter decretos, resoluções, tudo abaixo. Então, sempre, essa hierarquia
de normas, é importante para a gente saber que norma a gente vai cumprir. Porque, por exemplo, um estatuto de um condomínio é uma norma interna, mas não passou por um processo legislativo. Então, ela é menos importante do que um código civil. Então, entre cumprir aquela norminha lá do condomínio, do estatuto, feita em assembleia lá do condomínio, e seguir o Código Civil, eu vou seguir o Código Civil. Entre seguir o Código Civil e seguir a Constituição, eu vou seguir sempre a Constituição. Por isso que afeta o ECA, quando se altera também os direitos. Mas não é possível abolir. Não é possível mexer nesses direitos, tá? É isso? Cláudia, obrigada, muito obrigada. Agora a gente vai chamar o professor Bruno, que vai falar com vocês sobre decreto.